Esse jogo de tabuleiro, denominado de Up-Down, ele é composto por 2 tabuleiros de jogadores, 4 peões, 2 para cada jogador, 40 cristais, 40 perguntas de conteúdo pedagógico referente a reações químicas, uma carta com respostas, 80 tiles para colocação no tabuleiro, um dado para a movimentação dos peões de jogadores e um manual de regras. O setup do jogo acontece da seguinte forma: o tabuleiro do jogador é colocado sobre sua frente, um tile de peão em cada entrada, nos cantos inferiores do tabuleiro. O objetivo é chegar na saída, na parte superior do tabuleiro. As cartas perguntas são embaralhadas e adicionadas com a face voltada para baixo. Os tiles são embaralhados com todas as faces voltadas para baixo e colocado em montes de 10. O dado fica à disposição dos jogadores, assim como também o monte com os cristais. A escolha de quem irá iniciar a partida fica a critério dos jogadores. Pode ser para o ímpar, mais velho, isso é decidido entre os jogadores. A partida inicia-se com a retirada da carta de perguntas do jogador. Ela é lida e respondida. Isso se dá em 3 turnos. O primeiro turno é somente a parte de verificar a alternativa correta para aprofundar os conteúdos pedagógicos. Depois, a partida então passa ao segundo turno, onde ocorre o acerto ou o erro da pergunta. Caso o jogador acerte esta carta, pergunta, ele vai retirar um tile por acerto de pergunta do monte de tiles, mais o brinde. Então ele vai retirar 2 tiles. Ele retirou 2 tiles do monte. Ele pode adicionar esses tiles no seu tabuleiro, aonde desejar, no tabuleiro do adversário, onde ele desejar, como também pode guardar esses tiles voltados com a face para baixo para uma próxima oportunidade de colocação. Pode ser adicionado no momento das aplicações do tile em outra rodada. Neste caso, esse jogador vai guardar o tile de rocha e vai adicionar esse tile de escada no seu tabuleiro. Então, este jogador ele posiciona o tile onde desejar no seu tabuleiro e o outro
que é o tile de rocha, ele vai deixar armazenado para um uso posterior. Caso o jogador erre a questão, o adversário retira um tile e pode utilizar no seu próprio tabuleiro ou no tabuleiro do adversário. E a vez então é passada ao próximo jogador. Porém, independente do acerto da carta, o jogador vai rolar o dado. Neste caso aqui, após rolar o dado, obteve o valor número 2 e vai então caminhar pelo tabuleiro 2 casas, no sentido de poder subir, né, os montes, as plataformas, para atingir a saída. O objetivo do jogo é que um dos jogadores atinja com um dos seus peões a saída do jogo. Os tiles vão sendo adicionados pelo tabuleiro através de um sentido lógico, e a movimentação do peão também ocorre desta forma. Nesse caso, há uma passagem com uma formação de escada do nível inferior ao superior, o que não ocorre nesta outra colocação do tile. Não é possível passar dessa plataforma mais baixa para a mais alta sem o devido acerto dos tiles pelo tabuleiro. Esta é uma maneira incorreta de colocação no tile do tabuleiro. Essa colocação pode ser feita por ambos os jogadores, porém o peão não consegue subir pela plataforma desta maneira. O jogo tem 3 tipos de tiles simples e 2 tipos de tiles escada, onde devem ser posicionados para a passagem de um nível inferior ao superior desta maneira. Esta é a maneira correta de subir pelas plataformas. Há 2 tipos de tile de rocha que finalizam as plataformas. Com a colocação deste tile, o peão de jogador não consegue passar para um outro tile, mas ele pode colocar um tile de bomba sobre a pedra e pagar 2 cristais para a sua retirada do tabuleiro. Existem 2 tipos de tiles de direção. Quando esse tile é adicionado ao tabuleiro, o peão de jogador deve necessariamente seguir o caminho indicado pela placa. Este tile de barreira pode ser retirado do tabuleiro, adicionando sobre ele um tile de bomba. Se o tile de bomba não for adicionado sobre este tile de barreira, o
peão de jogador não consegue passar por esta passagem. Existem duas maneiras de receber cristais no jogo: acertando a resposta, ganhando o valor indicado do prêmio na carta, e quando o jogador, o peão de jogador, passar pelo tile de totem, ele recebe então também um cristal. O jogo vai sendo processado na colocação dos tiles das plataformas no sentido correto, até que um dos dois peões de jogador atinja então a saída final do tabuleiro. Este jogo é um jogo didático ao nível de ensino médio, que pode levar uma química mais atrativa, divertida aos seus jogadores, sem perder a disputa que ocorre em partidas de jogos de tabuleiro.